Capítulo 131. Aoi. Uma fogueira crepitante acendeu-se, lançando um brilho suave sobre a área circundante. Após terminar o jantar com seus Pokémon, Shiro pegou uma cadeira dobrável e a colocou perto do lago. Sentou-se ali em silêncio, contemplando as águas escuras do Lago da Ira sob o manto da noite. A superfície do lago cintilava levemente, um tom profundo de azul escuro que refletia raios prateados do céu. Estrelas brilhavam intensamente em densos aglomerados espalhados pelo firmamento, cintilando como cacos de vidro. Dragão. Dracoax soltou um grito suave enquanto flutuava até a margem do lago. Abaixando seu corpo esguio, apoiou o pescoço na grama e começou a beber. Growlithe seguiu alegremente, lambendo a água fresca com prazer. Aqui, na natureza selvagem, não havia fábricas nem edifícios. O Lago da Ira era uma fonte vital de água para todos os Pokémon desta região. Ele se conectava a vários rios por toda Galar, com suas águas fluindo diretamente das montanhas nevadas do norte até o mar. Para Shiro, era o lago mais cristalino que ele já vira. Comparado às margens movimentadas e lotadas do Lago Axiwell, aquele lugar parecia intocado, vasto, tranquilo e preservado da presença humana. Enquanto esse pensamento persistia, os sons de Growlithe e Drape brincando por perto o embalaram gradualmente para o sono. Nesse instante, a algumas dezenas de metros de distância, na mata além da grama, uma figura surgiu de repente. Empoeirado no ombro de Shiro, Corvisquiri cochilava com os olhos semicerrados. De repente, sentiu algo se aproximando. Instintivamente, virou a cabeça e alçou o voo. Cor. Seu grito agudo cortou a noite silenciosa, despertando Shiro de repente. Ele se levantou num pulo e se virou em direção à floresta. Aunter foi o primeiro a aparecer ao seu lado, suas duas garras roxas se contraindo de ansiedade. Ele sempre ficava mais animado quando as coisas ficavam caóticas. Contanto que não fosse uma sessão de treinamento, ele achava tudo divertido. Shiro ficou ligeiramente tenso, observando atentamente a figura que se aproximava. Enquanto calculava a distância, ele silenciosamente sinalizou para seus Pokémon formarem um semicírculo à sua frente. E, gritou o estranho, levantando as duas mãos. Não quero fazer mal a ninguém. Ao ouvir a voz, Shiro fez um gesto para que seu Pokémon recuasse lentamente. O homem aproximou-se, ainda com as duas mãos erguidas no ar para mostrar que não tinha intenção de atacar. Ele vestia uma capa esverdeada, a roupa habitual dos caçadores selvagens desta região. Era um jovem de rosto abatido, barba por fazer desgrenhada e aparência cansada. Ele não usava máscara nem capuz. Apenas caminhou para frente com as mãos para cima, parando a cerca de 10 metros de distância antes de gritar: Por favor, estou morrendo de fome. Me deem algo para comer. Eu troco todos os meus Pokémon, tudo o que eu tenho. Tiro franziu a testa, mas não respondeu imediatamente. Ele parou para pensar, depois examinou o homem cuidadosamente antes de dizer: Coloque todas as suas Pokébolas ali. Ele apontou para uma rocha plana e cinzenta a cerca de 5 ou 6 metros de distância, para o lado. Era baixa, mas larga e lisa. O homem não hesitou. Caminhou até a pedra e retirou 3 Pokébolas, colocando-as no chão. Apenas uma delas continha um Pokémon. Ele também tirou sua capa verde, revelando um colete marrom e calças pretas por baixo, mostrando claramente que não tinha mochila nem outros lugares para esconder nada. Mais uma vez, ergueu as duas mãos e lentamente voltou para onde estava antes. Ao ver isso, Shiro pegou um pedaço grande de pão em sua mochila e jogou para ele. O homem, dominado pela dor do ocorrido, deixou-se levar pela hesitação e não conseguiu pegar o pão. Então, simplesmente caiu no chão com um baque surdo, como se toda a atenção tivesse abandonado seu corpo. Sem se importar com as aparências, pegou o pão e o devorou. Entre uma mordida e outra, ele murmurou: Obrigado. Muito obrigado. Tiro lançou um olhar rápido para a pedra onde as Pokébolas estavam. Aquela que continha um Pokémon acendeu uma tela de dados. Nômetro. Tipo, lutador. Nível 25 intermediário. Habilidade, coragem. Item segurado, nenhum. Tro era um Pokémon de corpo vermelho e olhos negros penetrantes. Sua cabeça era arredondada e baixa em relação aos ombros, com uma protuberância preta em forma de T que formava seu nariz e sobrancelha. Possuía 3 dedos nas mãos e 3 nos pés, uma constituição robusta e musculosa e vestia um uniforme semelhante a um kimono de artes marciais. Mas esse Tro em particular havia passado por muita coisa. Seu estado era precário e seu corpo estava coberto de feridas. O treinador exausto à frente devorou o pão com voracidade. Em seguida, seu rosto ficou vermelho enquanto ele batia no peito várias vezes antes de mal conseguir perguntar:
Posso ir até o lago beber um pouco de água? Tiro olhou de soslaio e, ao ter atrás dele, entendeu imediatamente. Com entusiasmo, pegou um recipiente de plástico e disparou em direção ao lago, enchendo com água até mais da metade antes de apresentá-lo ao homem. O homem pegou o recipiente com as mãos trêmulas e bebeu em goles ruidosos. A água escorria pelo seu queixo, encharcando seu peito, mas ele não se importou. Abaixou o recipiente vazio, exalando com profunda satisfação. Ao devolver a caixa de plástico para Hunter, seus nervos relaxaram de repente e ele quase caiu para trás na grama de puro cansaço. Tiro percebeu que ele parecia muito mais estável agora e perguntou em voz baixa: Qual é o seu nome? E o que aconteceu com você? Um homem levou um segundo para se registrar, depois respondeu rapidamente: Sou Harold. Acabei de chegar da região selvagem e pedregosa. Tiro prosseguiu: Então, como é que você não tem nenhum pedaço de comida sobrando? Em circunstâncias normais, até mesmo o treinador selvagem mais desamparado poderia perder alguns Pokémon ou ser roubado, mas ficar sem mochila, sem nenhuma provisão, isso era raro. Harold abriu a boca, hesitante. Eu tinha uma mochila no começo, mas na estrada, encontrei um cara que se dizia comerciante ambulante. Tiro imediatamente pensou no homem que conhecera mais cedo naquele dia. Será que o nome dele era Renji? A boca de Harold se contraiu levemente enquanto ele abaixava a cabeça e continuava. Ele me perguntou se eu queria comprar informações privilegiadas sobre a selva pedregosa por 20.000 Poké-dólares. Fiquei curioso e paguei. Mas tudo o que ele me disse foi que a Guilda dos Caçadores e a Elite 4 da área selvagem estavam trabalhando juntas para capturar Pokémon lá. Qualquer um que já tenha ido à selva pedregosa sabe disso. Então tentei recuperar meu dinheiro. Então, Tiro completou a frase por ele. Você não conseguiu derrotá-lo e acabou perdendo sua mochila também? Harold parecia finalmente ter encontrado alguém disposto a ouvi-lo. Deu uma risada amarga e balançou a cabeça. Eu nem queria lutar com ele. Só pedi que me devolvesse alguns milhares para que eu pudesse ir para o Merlock, talvez encontrar um lugar para ficar e comer alguma coisa. Mas quando Renji ouviu isso, simplesmente arrancou minha mochila das minhas mãos. Só tinha algumas rações dentro, mas ele não quis devolvê-la, dizendo que até a mochila podia ser vendida. Eu nem tinha enviado um Pokémon ainda quando ele pegou minhas Pokébolas também. Aquele troll foi o único que ele deixou para trás. Ele disse que o potencial dele era péssimo e que não o queria. Tiro ficou em silêncio, refletindo sobre a história. Depois de um momento, perguntou: Você é um treinador da Liga? Tipo, com um documento de identidade oficial? Um treinador registrado com um Pokémon inicial? Harold assentiu com a cabeça. Sim, sou eu. Capítulo 132 Stufu Anbelar Territory. No início de sua jornada, cada treinador oficialmente registrado recebeu um dispositivo de comunicação e um guia. Esses itens essenciais descreviam o caminho correto que eles deveriam seguir para completar sua viagem por Galar. Rotas como a 9, a 10 e outras são planejadas especificamente pela Liga. Essas estradas são patrulhadas regularmente, com funcionários posicionados ao longo do percurso para verificar as identificações dos treinadores e garantir a segurança geral. Em contraste, a vasta área selvagem no coração da região de Galar pertence a treinadores não registrados e àqueles que estão na base da hierarquia. Treinadores registrados na liga nem deveriam estar aqui. Eu só estava curioso, a voz de Harold agora carregava um tom de lágrimas. Todo mundo diz que a área selvagem ao norte, entre Motostoke e Amerlock, é perigosa. Eu queria ver se conseguiria atravessá-la. Passei pela área selvagem pedregosa sem problemas. Não encontrei ninguém. Mas aqui, eu originalmente planejava participar do desafio de ginásio e atuar como bloqueador, batalhando contra outros desafiantes. Você está realmente pedindo para se meter em encrenca. Tiro soltou um suspiro silencioso. Um cara como ele, nascido em uma família de treinadores da liga, deveria ter crescido em um ambiente seguro e protegido e se estabelecido em uma cidade grande. O desafio da academia foi criado para pessoas como ele. De acordo com as regras, apenas treinadores registrados podiam atuar como bloqueadores nas rotas planejadas, enfrentando os desafiantes em batalha. Quem não gostaria de participar de uma transmissão ao vivo regional e ficar famoso da noite para o dia? Infelizmente, apenas treinadores registrados têm o direito de competir contra desafiantes. Mas como a força deles se compararia à dos sucessores, preparados com tudo o que uma academia tem a oferecer? No fim das contas, eles não passam de degraus. Diante de um novato azarado e sem experiência em áreas selvagens, Shiro não disse mais nada. Simplesmente pegou um frasco de spray curativo em sua mochila e o atirou em Harold. Ele acenou com a mão, em tom de desdém.
Não posso te ajudar com mais nada e também não quero seus Pokémon inúteis. Pegue isso e vá embora. Aroura sentiu timidamente, depois olhou para cima e perguntou: Posso ficar aqui por. Nem pense em passar a noite aqui. Tiro interrompeu bruscamente. Os portões de Amerlock ficam abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo que você tenha perdido sua identidade, pode encontrar alguém lá para contatar seus pais. Basta seguir o Lago da Ira até o final e depois contornar os campos perto da cidade para chegar ao portão principal. Masaru tentou dizer algo mais, mas Shiro interrompeu novamente. A maioria dos Pokémon selvagens está dormindo à noite, e os do tipo fantasma não se aproximam de Amerlock. É mais seguro agora do que durante o dia. Já que você teve coragem de vir até aqui e conseguiu atravessar a selva pedregosa, você deve saber alguma coisa sobre como sobreviver por aqui. Então, ande logo. Sem outra escolha, Harold se levantou com um aceno silencioso. Caminhou até a pequena pedra, pegou suas pokébolas e lentamente se encolou novamente em sua capa verde. Antes de partir, olhou para trás mais uma vez. Tiro quase riu de tão irritante que aquele cara era. Esses tipos de treinadores sempre pareciam esperar que alguém os salvasse no momento em que se metiam em encrenca, na esperança de que algum estranho bondoso caminhasse com eles o tempo todo. Ele elevou a voz e gritou: Eu também sou um instrutor não registrado. Se você não sumir daqui agora mesmo, eu juro que vou te dar uma sua só porque me deu vontade. Surpreendido pela explosão, Harold acelerou o passo, praticamente correndo para longe da área gramada e seguindo pela trilha ao longo do Lago da Indignação. Mas, depois de caminhar várias centenas de metros, Harold não pôde deixar de olhar para trás. Tudo o que ele queria era perguntar o nome do homem, talvez encontrar uma maneira de retribuir o favor algum dia. Agora, parecia que não haveria nenhuma chance. Ele soltou o trono à beira do lago e o borrifou com o spray curativo. Feito isso, ele o recolheu para sua Pokébola e continuou seu caminho. Após o encontro inesperado com Harold, Shiro ficou totalmente em alerta. Ele se refugiou em sua tenda, ainda preocupado que algum treinador selvagem e desesperado pudesse tentar atacá-lo no meio da noite. Ele chamou todos os seus Pokémon para dentro da tenda, depois soltou seu Hyperior, que não tinha visto muita ação ultimamente, e o colocou de guarda do lado de fora. Só depois de ver seus Pokémon se aconchegarem ao seu redor, Shiro finalmente se sentiu seguro o suficiente para fechar os olhos e adormecer. Na manhã seguinte, Shiro dormiu um pouco mais do que o habitual. Quando acordou, o sol já estava alto no céu e passava das 8 horas. Rowlet estava deitado ao lado dele, babando enquanto roncava suavemente. A cena trouxe um leve sorriso aos lábios de Shiro. Ele deu algumas palmadinhas na cabeça fofa do cachorro, depois se levantou e se vestiu. No mesmo instante, Corvisquiri, que estava por perto, abriu os olhos de repente. Ele sempre acordava assim que Shiro acordava. O homem e o pássaro levaram alguns minutos para acordar o resto dos Pokémon e sair da tenda. Hyperior permaneceu em silêncio exatamente no mesmo lugar da noite anterior, sem se mover um único instante. Essa era a melhor coisa sobre os Pokémon com lavagem cerebral, eles obedeciam às ordens sem questionar. Após lavar as mãos e terminar o café da manhã, Shiro recolheu todos os seus Pokémon para suas Pokébolas, exceto Corvisquiri, que permaneceu empoleirado em seu ombro. A ave estava se aproximando de seu limite. Todos os enormes recursos que havia consumido anteriormente estavam sendo gradualmente esgotados por meio de batalhas constantes. O único problema era que a maioria dos Pokémon selvagens da área não era forte o suficiente para lhe representar uma ameaça. Se ele pudesse enfrentar um Pokémon experiente de nível de ginásio, essa batalha poderia acelerar o processo. Assim que os recursos em seu corpo fossem totalmente digeridos e sua força atingisse o ápice do nível avançado, ele poderia evoluir. Esse seria o momento perfeito para avançar para o próximo estágio. Ainda há tempo. Hoje, vou ver se encontro algum grupo forte de Pokémon selvagens por perto. Tiro falou consigo mesmo enquanto pegava seu comunicador e consultava o mapa. Entre as colônias de Pokémon espalhadas, aquelas com líderes de ginásio ficavam bem distantes, e a maioria pertencia aos tipos terra ou pedra. Mas o solo ainda estava úmido da chuva recente e esses Pokémon ainda não tinham começado a emergir. Além disso, os caçadores e a chamada Elite 4 da área selvagem estavam causando problemas. Eles estavam explodindo montanhas, procurando por Pokémon do tipo terra e pedra escondidos. Quem sabia quantos restariam no final? Bom, não há muitas boas opções, mas de repente, Shiro avistou um grupo adequado marcado no mapa, não muito longe de onde ele estava. Territórios Tofu e Beware. Ele olhou em volta e depois voltou a olhar para a pequena floresta atrás dele. A floresta Halar era silenciosa.
Por estar perto do Lago da Ira, abrigava muitos Pokémon. No entanto, a maioria deles era fraca, tímida e bem escondida. O território dos Tufu e Beware ficava no canto sudeste da floresta, dando diretamente para a região selvagem e pedregosa. Quase ninguém se aproximava daquele lugar, porque havia muitos Tufu e Beware por lá. Esses Pokémon eram extremamente perigosos, com uma força que não condizia com sua aparência. Eles conseguiam facilmente quebrar pedras com um único golpe. Dizia-se que o Beware mais forte ali presente era de nível ginásio. Nada mal. Tiro assentiu levemente enquanto refletia sobre o assunto, mas seus pés já estavam em movimento. Corvisquiri permaneceu firme em seu ombro enquanto ele adentrava a floresta. Ruído. Assim que ele entrou, as folhas e os galhos das árvores próximas começaram a se mexer e tremer levemente. Os Pokémon do tipo grama e inseto que estavam lá dentro perceberam sua presença. Tiro não lhes deu atenção. Manteve os olhos fixos na rota exibida em seu comunicador e continuou caminhando mais adentro. Capítulo 133 Um Tergê. Os caminhos da floresta eram amplos e abertos, banhados por uma luz solar suave que se filtrava delicadamente entre os galhos. A luz conferia a tudo uma luminosidade quase serena. Tiro caminhava sobre um fino tapete de folhas caídas. Depois de cerca de 5 minutos, começou a ouvir vozes à frente. Uma delas lhe era familiar, parecia ser a voz do mercador viajante, Enji. Qual é? Que tipo de informação vagabunda custa 20.000 Pokédólares? Você está tentando me roubar? Uma voz mais jovem, cheia de frustração, disparou. Bom, alguém já comprou ontem à noite. Depois de ouvir isso, ele ainda me deu 2 Pokémon além do pagamento. Agora me diga se vale a pena. Você realmente acha que esses caçadores vieram para Galar só para capturar Pokémon selvagens? Isso a voz jovem hesitou. Ele não parecia convencido pelas palavras do comerciante. Antes da abertura oficial do mercado negro de Macrocosmos, mercadores ambulantes como este eram comuns na região selvagem. Sua reputação de aplicar golpes e trapaças era notória. Conforme Shiro se aproximava, o som de sua capa roçando nos arbustos chamou a atenção dos 2 homens. Enji ainda vestia seu manto verde claro, com o rosto completamente coberto. O homem mais jovem estava vestido de forma semelhante. Além das vozes, era difícil distingui-los. Eles estavam encostados em árvores diferentes quando ambos olharam para Shiro e, em uníssono, murmuraram: "É o cara de ontem." Shiro trocou um breve olhar com o mais jovem e percebeu que aquele homem era o mesmo que tentara comprar um Pokémon do tipo Água de Renji no dia anterior. Mudou de ideia, irmão. Quer comprar umas informações também? Não é caro, só 20.000 Renji elevou a voz, orgulhoso. Shiro parou e o encarou calmamente. E se eu não gostar da informação? Bem, Renji deu de ombros. Cada um pensa diferente. Algumas pessoas ficaram muito satisfeitas. Se você não acha bom, isso não pode ser dito de mim. Informações por aí são sempre uma loteria, não concorda? Ei, o que eu quero dizer é, se a sua informação acabar sendo algo que todo mundo já sabe, como o fato de os caçadores de fora estarem trabalhando com a Elite 4 da área selvagem e nada mais, o que acontece então? Tiro encarou o mercador fixamente. Enji alternou o olhar entre si e o jovem. Pareceu perceber que Shiro havia desmascarado seu jogo. Após uma breve pausa, simplesmente admitiu: "Tudo bem, eu admito. Só estou aqui tentando ganhar um dinheiro rápido. Na verdade, não sei de nada por dentro." Ele se encostou na árvore novamente, indiferente, como se confessar uma mentira não fosse grande coisa. O jovem pareceu inicialmente atônito, depois lançou um olhar furioso para Renji e praguejou: "Seu maldito comerciante desonesto." "Compre ou não compre", respondeu Renji preguiçosamente, sem nem se dar ao trabalho de olhar para ele. Botou sua atenção para Shiro, com a voz carregada de sarcasmo. "Minhas desculpas, amigo. Sem negócios hoje." Dito isso, ele se virou e foi embora despreocupadamente. Não estava preocupado com a possibilidade de ser atacado. A distância entre os três era de pelo menos 5 metros, dando-lhes bastante tempo para reagir. O rapaz mais novo já tinha colocado a mão na pokébola que carregava na cintura, mas no fim, não fez nenhum movimento. Simplesmente ficou parado, observando o mercador desaparecer na floresta. Sabia que não venceria uma luta contra aquele desgraçado escorregadio. Um instante depois, bufou e partiu na direção oposta. Tiro balançou a cabeça e continuou na direção em que estava indo. Pouco tempo depois, uma voz gritou de trás das árvores próximas: "Você trabalha para Macrocosmos, não é?" Tiro voltou o olhar para a origem do som. Enji não havia ido embora, com metade do corpo escondida atrás de uma árvore. O homem observava com um olhar sombrio e perturbador. "Quem exatamente é você?"
Shiro franziu a testa, ficando desconfiado daquele estranho mercador que parecia não ter um objetivo claro. Em uma galara onde a maior parte da região já estava sob o controle da Macrocosmos e onde todos os negócios clandestinos eram dominados pelo mercado negro da empresa, alguém ainda trabalhando como comerciante ambulante já era estranho o suficiente. Mas este usava até o nome de canto e apareceu justamente quando aqueles caçadores de Pokémon estrangeiros começaram a surgir. Você também faz parte da guilda dos caçadores? Perguntou ele friamente, fingindo ser um mercador enquanto espiona treinadores selvagens e os movimentos da Macrocosmos. Kenji deu uma risadinha discreta, sem dar uma resposta clara. Então, moveu-se um pouco, escondendo o resto do corpo atrás da árvore. Quando Shiro finalmente se virou cautelosamente para verificar, o homem já havia desaparecido. Embora surpreso, Shiro manteve a calma. Seus objetivos não entravam em conflito direto com os dos caçadores, e ele havia tomado o cuidado de evitar suas rotas e operações. Muito provavelmente, eles não entrariam em conflito. Mas, se viessem em busca de problemas, ele não se importaria de mandá-los para a sepultura. Após verificar rapidamente a árvore onde Renji estava escondido e não encontrar pistas, Shiro prosseguiu pelo caminho original. Só quando a silhueta de Shiro desapareceu completamente na distância é que a árvore tremeu levemente. A casca se abriu ao meio e Renji escapuliu de dentro dela. Por pouco. Esse cara com certeza é um membro infiltrado da Macrocosmos, murmurou ele pegando uma pokébola. Um raio vermelho irrompeu e, num instante, um Pidgeot com penas cor de creme nas costas apareceu. A ave alçou o voo imediatamente, agarrando Renji com suas garras e planando acima da floresta. Este Pidgeot havia sido especialmente treinado, nenhum som escapava de suas asas durante o voo. Renji voou em direção à selva pedregosa. Graças aos seus Pokémon estarem no nível de ginásio, não levou mais de 10 minutos para alcançar um pico rochoso na extremidade oeste da região. Rochas irregulares se projetavam do topo da montanha. Alguns treinadores vestidos de preto estavam na entrada de uma caverna. Conforme Renji se aproximava, todos os olhares se voltaram para ele. Alguma novidade da Macrocosmos? Perguntou a figura principal, avançando com um ar imponente. Renji inclinou a cabeça respeitosamente. Lord G, encontrei um membro infiltrado da Macrocosmos. Suas roupas, mochila e demais equipamentos eram de alto nível. Ele também estava com um Dracoac. A expressão de um Terge mudou ligeiramente. Intrigado, ele disse: Ah, se bem me lembro, há algum tempo recebemos um relatório de que a Macrocosmos teve sorte perto do lago Axewell. Eles se depararam com um Dracoac em um covil de Nomax. Mas um garoto o interceptou antes que pudessem agir e eles acabaram recrutando-o. Isso não seria. Não tenho certeza, respondeu Renji sinceramente. O informante da equipe de caça B5 que vazou essa informação não sabia a história completa. Ele morreu em uma missão há mais de 2 semanas. Mais ou menos na época em que chegamos a Uburi. O Munterge ficou em silêncio, pensativo. Depois de um momento, perguntou: Aquele cara ainda está por perto? Ele está na floresta de onde eu acabei de sair. Parece que ele está tentando entrar sorrateiramente na região selvagem de Stone Wilderness por lá. Nesse instante, as longas e largas mandas pretas de um terge esvoaçaram no ar enquanto ele acenava com a mão, sinalizando para os outros começarem a se mover. Exulou. Tudo bem. Vamos ver que tipo de força esse cara tem. Quanto ao Dracol, vamos levá-lo para a guilda dos caçadores. Assim que ele terminou de falar, vários feixes de luz vermelho escuro dispararam ao redor do cume rochoso, rasgando o céu. Das profundezas da montanha, uma densa energia Dynamax se rompeu, fundindo os feixes em um único pilar escaldante. Bem acima da região selvagem e pedregosa, o céu, antes límpido, se contorceu em um violento vórtice giratório. Uma barreira semicircular vermelho-sangue se estendia da borda sul do campo, engolfando gradualmente toda a área do Giant's ao norte. Um gigantesco Dynamax Den ganhou vida repentinamente. Comentário. Capítulo 134, Stufu Satá. Após a partida do jovem e de Renji, a floresta pareceu completamente vazia. Uma quietude pesada pairou sobre as árvores, tornando o ar especialmente silencioso. Cerca de 20 minutos depois de iniciar sua caminhada, Shiro se deparou com uma placa fixada na floresta. Ela tinha um fundo vermelho com letras pretas em negrito que diziam: Território à frente. Extremamente perigoso. Prossiga com cautela. Ele deu uma risadinha ao ver a cena. Olhando ao redor, notou que vários troncos de árvores próximos exibiam o mesmo aviso, grosseiramente esculpido na casca. As letras estavam irregulares e desgastadas, algumas quase ilegíveis, como se estivessem ali há anos. Sufu e Beware eram realmente perigosos.
Não só eram naturalmente agressivos, como suas peles grossas e imensa força os tornavam difíceis de derrotar. Pokémon comuns do mesmo nível raramente tinham uma chance. Acariciando suavemente as penas de Corvisquire, Tiro assentiu levemente com a cabeça. A ave alçou o voo, planando à frente para explorar o caminho. Ele permaneceu onde estava. Com tantos sinais de alerta, era evidente que já havia ocorrido muita coisa semelhante antes. Era melhor prevenir do que remediar e ver o que aconteceria primeiro. Mas, no instante em que Corvisquire se elevou acima das copas das árvores, soltou um grito agudo. Cor, cor. Tiro parou abruptamente e, em seguida, recuou rapidamente da área da placa. De repente, várias figuras rosadas surgiram de trás das árvores marcadas com inscrições. Elas se lançaram exatamente no local onde ele estivera, caindo com um estrondo tão forte que fez a terra tremer. O impacto rachou o solo, deixando profundas fissuras no terreno. 5 Stofus se levantaram desagitadamente. Pareciam bichinhos de pelúcia, corpos redondos, membros curtos e até pequenas etiquetas nas costas, mas seus olhos negros brilhantes reluziam com uma luz cruel que fez Shiro estremecer. Quem diria que eles estavam escondidos atrás das mesmas árvores que exibiam as placas de perigo? A floresta à frente ainda se estendia densamente. A maioria dos treinadores que chegaram até ali provavelmente viu os avisos, tomou com excesso de confiança e avançou sem hesitar. Provavelmente presumiram que os Pokémon viviam mais adentro da mata apenas para serem surpreendidos pelos Tufu que os aguardavam em ambos os lados, sendo esmagados antes mesmo que tivessem a chance de reagir. Não. Essas placas pareciam ter sido colocadas há muito tempo, e Sistofu provavelmente se instalaram ao redor delas, usando-as como isca. Tiro ponderou enquanto se movia rapidamente, sem perder um segundo. Escudeiro do Corvo. Assobrado. Enquanto ele falava, os Tofu avançaram rente ao chão, suas perninhas levantando poeira. Mas Corvisquire já os havia avistado do ar. Mergulhou em linha reta, avançando rapidamente com um ataque rápido, então atravessou um dos Tofu pelas costas com seu bico duro como aço. Aunter também flutuou ao lado de Shiro com uma risadinha travessa, ambas as mãos brilhando com um suave brilho rosa de energia psíquica. Nenhum dos Pokémon precisava de instruções detalhadas. Depois de tantas batalhas juntos, eles já sabiam o que fazer. Esses Tofu estavam por volta do nível 20. Dois estavam no nível 21 e três no nível 22. Eles tinham acabado de entrar no nível intermediário, não eram particularmente fortes e dependiam mais de suas emboscadas furtivas para obter vantagem. Aquele atingido por Corvisquire morreu na hora. Os 4 restantes caíram no chão sob o efeito da hipnose de Altair. Tiro soltou um suspiro silencioso de alívio. Quando Corvisquire voltou a pousar em seus ombros, ele voltou sua atenção para o Pokémon desmaiado. Sufu tinha uma aparência adorável, com corpo rosa e membros marrons. Sua pelagem era macia e incrivelmente agradável ao toque, mas detestava ser abraçado ou manuseado por qualquer pessoa que não fosse próxima a ele. Se tocados por estranhos, entrariam em um frenesi violento, atacando com uma força aterradora. Qualquer um que fosse descuidado o suficiente para tentar tocá-lo seria quase certamente atacado com brutalidade. Bom, é realmente uma sensação agradável ao toque, murmurou Shiro, passando a mão sobre um dos Tofu adormecidos, segurando-o pela nuca com uma das mãos e dando uma boa afagada em seu corpo fofo. Então ele sacou 4 Pokébolas e capturou os 4 Pokémon inconscientes sem resistência. Em Dalar, Stufu e Bewear ainda eram considerados raros, especialmente entre os ricos, onde tinham forte presença no mercado. Mesmo aqueles com potencial de batalha mediano alcançavam preços altos. Eram vistos como Pokémon de dupla função, fofos o suficiente para serem ornamentais, mas capazes de lutar quando necessário. Após derrotar 5 deles, Tiro não avançou imediatamente. A emboscada anterior ainda lhe vinha à mente. Ele tinha um forte pressentimento de que mais problemas o aguardavam. Uma colônia inteira de Stofu e Beware não poderia ser formada por apenas um punhado de indivíduos, certo? Era muito provável que houvesse mais escondidos mais adentro da floresta. Corvisquire decolou mais uma vez do ombro de Shiro, alçando o voo para observar a área de cima. Logo em seguida, avistou um grupo de mais 6 Tofu a algumas dezenas de metros de distância. Eles não pareciam estar à espreita, porém. Em vez disso, estavam agrupados, aparentemente roendo algo. Corvisquire mergulhou de volta e pousou ao lado de Shiro. Cor. Cor. Bastaram alguns chilreios rápidos para ele entender. Ainda havia muitos Tofu pela frente e seria imprudente baixar a guarda. Altair chamou ele baixinho. Quase imediatamente, o rosto sorridente de Altair surgiu das sombras.
Com uma risadinha, flutuou para frente, serpenteando entre as árvores para assumir a liderança. Sufu e Beuar eram dos tipos normal e lutador, respectivamente, e seus conjuntos de movimentos geralmente se concentravam nessas duas categorias. Nenhum deles conseguia causar dano a um Pokémon do tipo fantasma como Haunter. Em outras palavras, poderia resistir aos ataques dele sem problemas. Tiro seguia de perto, caminhando o mais silenciosamente possível para evitar fazer barulho e alertar o grupo à frente. Após um curto período, Haunter diminuiu a velocidade e flutuou para cima, tendo avistado o grupo de Stufu. Haunter. Sua língua carmesim se estendeu, lambendo ambos os lados do rosto com uma alegria sinistra antes de mergulhar em direção aos 6 Pokémon desavisados. Tiro se abaixou atrás de uma árvore próxima, observando a cena em silêncio. Os Tofu estavam enfileirados, todos agachados, devorando algo à sua frente, escuro, ensanguentado e carnudo. De longe, parecia algum tipo de carcaça. Suas cabeças rosadas bloqueavam a visão de Shiro, dificultando ver exatamente o que estavam comendo. Parando diretamente acima deles, as garras fantasmagóricas de Haunter começaram a pulsar em rosa, enviando ondas de energia hipnótica que se espalhavam para baixo. Ao mesmo tempo, fez uma careta grotesca. Dele. O som de sua língua estalando chamou a atenção de dois Tufu, que ergueram seus rostos cobertos de sangue e encararam o fantasma roxo. As ondas hipnóticas os atingiram em cheio, embalando-os para o sono antes mesmo que os outros percebessem. Os outros não pareciam se importar. Pelo contrário, mastigavam com ainda mais fervor. Menos de um minuto depois, a hipnose implacável de Haunter subjugou todos eles, deixando a clareira repleta de formas rosadas, inconscientes e respirando suavemente. Só depois que o Pokémon do tipo fantasma acenou com um ar de superioridade para ele, Shiro saiu de trás da árvore e se aproximou, sacando 6 Pokébolas de seu. Capítulo 135, Beloear. Stufu Shiro caminhou até os 6 e lançou Pokébolas um por um, acertando-os bem na testa. Eles estavam se banqueteando com o corpo de um treinador. O cinto de couro que antes continha suas Pokébolas havia sido roído quase ao meio. A maioria de seus órgãos e membros havia desaparecido, reduzidos a fragmentos dilacerados. As duas pernas dele pareciam ter sido atropeladas por um rolo compressor. Estavam achatadas, como pães esmagados. Devo ter sido emboscado pelos Tofu, pensou Shiro. Quando ele finalmente reagiu e tentou escapar, eles esmagaram suas pernas. Ele se agachou ao lado do cadáver, semicerrando os olhos. Espere. E esse Pokébolas dele? Murmurou. Franzindo a testa, cutucou o corpo com o pé, mas não havia sinal delas. Ele examinou os arredores, mas também não encontrou nada. Normalmente, mesmo que os Tufus tivesse destruído, deveriam ter ficado fragmentos. Pokébolas não desaparecem assim do nada. Haunter. Ele chamou, invocando o Pokémon fantasma que estava vagando sem rumo entre as árvores. Olhe ao redor. Veja se há alguma Pokébola por perto. Haunter. O Pokémon do tipo fantasma piou de entusiasmo e voou para longe, movendo-se entre as árvores em amplos círculos. Tiro se virou para Corvisquiri, acariciando suavemente suas penas lisas. Vamos, sussurrou ele. Com um grito suave, o pássaro alçou voo novamente, circulando no alto enquanto explorava o terreno à frente. Os sinais de alerta anteriores não estavam errados. Os Tofu e Bewear desta floresta eram realmente violentos. Pior ainda, pareciam ter desenvolvido um sistema bem definido para caçar treinadores. Mas onde estava o líder deles? Onde estava o Bewear de nível ginásio? Com essas perguntas ainda martelando em sua mente, Tiro seguiu Corvisquiri, avançando com crescente cautela. Haunter havia desaparecido em algum lugar e não estava em lugar nenhum. Ele caminhou por mais uns 10 minutos sem encontrar mais Tofu. A essa altura, ele já estava perto da borda da floresta. Através das clareiras entre as árvores, ele conseguia ver arbustos densos e viçosos além. Corvisquiri desceu em espiral e começou a guiá-lo passo a passo. Mais à frente, os gritos de Stufu e Bewear ecoaram, sobrepondo-se e ficando cada vez mais altos. Nesse instante, Haunter saiu das sombras e flutuou ao lado de Shiro. Com um sorriso malicioso, inclinou-se e apontou uma garra roxa escura em uma direção. Era exatamente dali que vinham os sons. A assombração Shiro baixou a voz. O Pokémon do tipo fantasma entendeu imediatamente. Mergulhou no chão e se prendeu aos seus pés, transformando-se em uma sombra escura que abafava completamente seus passos. Corvisquiri deslizou até o chão e pousou silenciosamente em seu ombro. No final da floresta, Shiro finalmente avistou a origem do ruído, um grupo de Stufu.
perto da borda de alguns arbustos verdes retorcidos. Mais de uma dúzia deles estavam reunidos em torno de um enorme Beuear. Seus gritos eram ásperos e frenéticos. Mas Beuear não se mexeu. Ficou ali parado em silêncio, soltando apenas um rosnado ocasional em resposta. Tiro esfregou as têmporas. Ele não tinha ideia do que eles estavam gritando ou do que estava acontecendo. Eles estão discutindo. Ele tentou adivinhar. De repente, o enorme Beuar ergueu um braço e soltou um rugido alto, como se estivesse dispensando os outros. Os Tofu pularam de susto e, em seguida, emitiram alguns gritos agudos antes de recuarem para a floresta. Tio percebeu que o chão ao redor de Beuar estava repleto de pokébolas danificadas e pedaços quebrados. Esses objetos funcionavam como uma gaiola. Se fossem quebrados, tudo o que estivesse dentro escaparia automaticamente. Isso significava que todos os Pokémon armazenados neles já haviam sido libertados. Será que foi aquele Beware que fez isso? Pensou Shiro enquanto observava a criatura afastar silenciosamente os espinhos do chão e, em seguida, caminhar pelo campo gramado que margeava o deserto pedregoso. Ficava no alto de uma encosta íngreme, onde o terreno descia até um pequeno lago. A grama ainda estava úmida do orvalho da manhã. Cuidado! O imponente Pokémon ergueu os braços e soltou um rugido profundo em direção ao céu. Em seguida, permaneceu imóvel, como se estivesse perdido em pensamentos, olhando para o horizonte. Será este algum tipo de reflexão filosófica sobre a sabedoria? Confuso, Shiro saiu lentamente da mata e abriu caminho por um emaranhado de arbustos rígidos que lhe chegavam à cintura. O leve farfalhar chamou a atenção do Pokémon, mas antes mesmo que ele pudesse virar a cabeça, o chão tremeu violentamente, fazendo Shiro tropeçar e quase cair. Instintivamente, Bewear se abaixou até o chão para manter o equilíbrio. Vindo da direção da floresta pedregosa, um brilho vermelho ofuscante rompeu, estendendo-se para cima e para fora em um arco gigantesco. A luz expandiu-se rapidamente, formando uma cúpula colossal, o sinal inconfundível da ativação de um covil Dynamax. A energia Dynamax bruta irrompeu pelo ar como um incêndio florestal, buscando alimento nas profundezas de Galar. O véu vermelho engrossou, cobrindo a paisagem com seu brilho sinistro. Tiro nem teve tempo de se mexer. Um piscar de olhos, a cúpula se expandiu sobre ele, engolindo a floresta atrás e tudo o que estava à vista. Ele olhou incrédulo. Uma toca Dynamax tão grande assim. Do alto, ele olhou em volta apenas para perceber que nem sequer conseguia ver onde a barreira terminava. Em toda a história de Galar, nunca houve um fenômeno Dynamax dessa magnitude. Mesmo quando vários Pokémon entravam em Dynamax ao mesmo tempo, as cúpulas normalmente se repeliam, dividindo-se em zonas separadas. Mas desta vez parecia completamente diferente. Era como se alguém tivesse injetado à força a energia de várias tocas em um único Pokémon. Aqueles caçadores. Eles não estavam bombardeando as montanhas apenas para capturar Pokémon. Eles estavam mirando na energia Dynamax enterrada nas profundezas da Terra. Num instante, inúmeros pensamentos passaram pela mente de Shiro quando ele se deu conta, mas um grito agudo de Corvisquírio o despertou de seus devaneios. O pássaro e a Anter se colocaram à sua frente, protegendo de cada lado. E o imponente Bewear, de nível de ginásio, ergueu-se em toda a sua altura, com os braços bem abertos. Cor. Surpreendido pelo tamanho e pela pressão do oponente, o instinto de Corvisquírio entrou em ação. Ele abriu as asas, pronto para desferir o corte de ar ao primeiro sinal de agressão. Haunter também estava preparado. Na penumbra carmesim da toca de Namax, uma sombra vaga parava atrás dela, pronta para atacar a qualquer momento. Esperem. Tiro ergueu a mão para impedi-los. Bewear não demonstrava nenhuma hostilidade. Não havia atacado nem rosnado. Estava simplesmente parado ali, de braços abertos, com uma expressão calma. Se Shiro se lembrava corretamente, Bewear tinha o hábito de abraçar os outros, uma demonstração de afeto e não de agressão. Corvisquir e Haunter recuaram lentamente, retornando para o lado de Shiro. Ao mesmo tempo, Bewear soltou um chamado suave. Cuidado. Os dois Pokémon trocaram olhares, com um lampejo de incerteza em seus olhos. Será que estou pedindo um abraço? Perguntou Shiro baixinho. Ambos assentiram com a cabeça. Então Haunter coçou sua traseira nebulosa, semelhante à neblina, com uma garra, flutuou para frente e abriu seus braços roxo-escuros. Um sorriso travesso se estendeu por seu rosto. Ia abraçar Bewear.